Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com todo mundo aí na tua casa, com a tua família. Se as coisas não estiverem indo muito bem, eu espero em Cristo que melhorem. E eu sei que vai melhorar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar do assunto do mês, nós vamos falar hoje de cura, tá? Eu espero você. Eu convido você a buscar a tua Bíblia, papel e caneta e vamos estudar juntos. O meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Hoje, quarta-feira, dia de estudo, e nós vamos hoje estudar a respeito de cura. O tema do mês é Ele nos trará cura. Está lá em Oséias 6, o versículo é o 1. É o versículo do tema do mês, né? E hoje a gente vai tratar a respeito da cura pelo ensino. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Se você tiver dificuldade de encontrar, você pausa o vídeo para que a gente possa acompanhar junto. Mas os versículos vão estar aí na descrição, tá? Se você manter o seu celular na vertical, você clica aí na descrição, os versículos vão estar aí, os versículos que nós vamos tratar hoje, tá? Em Mateus, o versículo 4, capítulo 4, versículo 23 em diante, vamos ler só o 23. A palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos, Senhor, reunidos. Eu te agradeço por todos, ó Pai, aqueles que estão em casa, nesse momento, nos acompanhando. Eu peço, ó Deus, que em todo o tempo, assim, ó Pai, como a Tua palavra ela foi lida, e agora, Senhor, iremos estudar e ministrar esses corações, que em todo o tempo, o Senhor, Espírito Santo, venha trabalhar na minha vida e na vida do meu irmão que está em casa, e que nós possamos, em todo o tempo, engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, hoje vamos tratar aí a respeito da cura pelo ensino, né? Aí pode surgir alguma discussão, mas Pedro, aí não está falando que eles eram curados, né, pelo ensino. E eu creio que sim, porque aqui há uma escala. Há uma escala aqui, ó. Se você voltar no 23, vai estar lá. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas e curando as enfermidades e as doenças. Então existe aí uma escala. Quando Jesus ele vai pregando, ele vai ensinando, ele vai pregando a palavra, existem também as curas que vão sendo realizadas através do ouvir essa palavra. E eu queria começar essa introdução a respeito de uma curiosidade que nós hoje todos nós hoje passamos por isso, que é a respeito da proibição da venda dos antibióticos, né? Lá em meados de 2010, houve uma proibição da compra de antibióticos sem a receita, né? E houve ali também uma rigidez
nessa compra, e tudo aquilo era por um motivo, né? Era por um motivo. Porque o antibiótico, ele serve para combater as bactérias que começam a agredir o nosso corpo. Então, algumas enfermidades que elas vinham através de bactérias, para isso era o antibiótico. Ele era administrado por médicos para que nós pudéssemos ali, que o nosso corpo pudesse ali combater com essas bactérias. Mas acontecia que as pessoas, elas compravam esses antibióticos por qualquer doença que elas tinham, compravam esses antibióticos, eles usavam sem prescrição médica e acabava que acontecia o que, meus irmãos? Se tivesse uma bactéria na pessoa, essa bactéria de alguma forma, pelo remédio ser bom, mas ministrado de maneira errada, essa bactéria, o que acontecia? Ela não morria e sim, ela mutava e ficava mais forte. Então, quando essas bactérias começavam a agredir outras pessoas, ela já estava imune àquele antibiótico. Porque da mesma forma é uma vacina, né? A vacina, ela vem a vacina de uma doença, ela é ministrada essa doença no corpo com uma porcentagem muito mais baixa, que acaba não fazendo mal para a pessoa, mas os anticorpos do nosso corpo acabam ali criando resistência àquela doença, né? Da mesma forma funciona a bactéria. E começou a aparecer bactérias mutadas e muito fortes. E era por conta do uso desses antibióticos. Então houve uma proibição, a partir daquele momento precisou ter, toda vez que fosse ministrado, precisava de 2 receitas, uma ficava ali na farmácia, a outra ficava com o paciente. Então hoje nós vamos tratar de cura e a cura pelo ensino. Por que eu falei a respeito desse antibiótico? Porque quando eu não entendia muito bem como que funcionava uma igreja, né? Eu não era cristão ainda e eu não entendia como funcionava uma igreja, então eu sempre escutava as pessoas falar revelação. Eu gostava de ir naquela igreja porque lá tem mais revelação. Eu gostava de ir naquela igreja porque lá tem mais milagres, mais curas. Então, eu tinha essa ideia um pouco atormentada, confesso. Quando eu me converti, eu experimentei uma cura dessas assim, onde o Senhor lhe faz instantaneamente. E realmente, meus irmãos, é maravilhosa. Essa cura, ela é maravilhosa. Quando o Senhor, com a bondade dEle e com a misericórdia dEle, estende a mão dEle sobre as nossas vidas. Realmente é uma cura maravilhosa. Mas também, além dessa cura, existe uma cura que vem através do ensino, né? Na minha época, quando eu me converti, eu fui curado instantaneamente do vício do tabaco. Era um vício onde eu não tinha muitas forças para poder lutar, e o Senhor ele me curou instantaneamente desse vício. E foi muito bom experimentar isso. Mas depois eu passei por algumas curas que vieram através do ouvir a palavra, essas curas através de estar numa igreja sendo ministrado e acompanhado de perto, aconselhado, e todo esse processo que rege a vida de um cristão atuante no Evangelho. Então, eu posso dizer para você que eu já experimentei das 2 curas, a cura instantânea e a cura através do ensino. Essa cura através do ensino é uma cura que ela tem um tempo, ela tem um processo, mas ela é muito eficaz
e muito necessária. Porque quando a cura vem através do ensino, se curam muitas coisas. Aquela cura instantânea que o Senhor me abençoou lá atrás, ela curou o meu vício do tabaco. Mas se não houvesse uma permanência, eu seria alguém que não seria cristão, curado do tabaco. Talvez eu pudesse até voltar a fumar, por exemplo. Então essa cura instantânea, ela é maravilhosa, ela é um start para que eu possa mudar de vida e me transformar e ser transformado pelo Senhor. Realmente é o start, porém é muito necessário que eu me submeta a esse tratamento, a esse processo. E olha, eu só provo dessa cura pelo ensino, essa cura através do ensino, quando eu me submeto a um processo. E agora a gente vai ver esse processo aqui, ok? Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, o capítulo é o 4, o versículo é o 13. Vamos lá? Vamos lá acompanhar? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A palavra ela diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Amém? Aqui são palavras de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele era um garoto bem jovem e ele já cuidava de pessoas, né? E a carta de Paulo a Timóteo aqui, ele fala assim, ó, até a minha chegada, até eu chegar aí para poder te ajudar, para poder fazer algo, você vai precisar de leitura da palavra, de exortação e de ensino desse povo. Então, em outras palavras, meus irmãos, Paulo fala para ele assim, ó, até a minha chegada aí, ó, palavra de Deus desse povo aí. Paulo fala para Timóteo. Então, quantas pessoas hoje, você olha aí na sua rede social, e agora imagina, quantas pessoas hoje existem expert em Covid-19, por exemplo, né? A gente vive uma grande crise e a gente olha para um lado e para o outro e o que mais surge são pessoas expert, né? São pessoas experientes, são pessoas estudadas nesse sentido aí, a respeito do Covid-19. Agora imagina se nós pudéssemos, em vez do Covid-19, se nós pudéssemos estar espalhando a palavra de Deus, por exemplo. Esse vídeo aqui, se pudesse estar alcançando mais vidas do que alcança, é através da palavra que eu sou ensinado, que eu sou exortado e que eu sou confrontado. Essa confrontação, essa exortação, ela vai resultar em quê? Em libertação. Ela vai resultar em vida. Mas o que acontece hoje? Coisas do mundo, coisas que muitas das vezes não agregam a vida de um ser humano, são muito mais espalhadas, né? Quando a gente fala, eu usei a palavra expert, né? A gente podia usar muitas palavras, porém eu usei essa palavra, muitas das vezes as pessoas elas estão passando à frente algo que muitas das vezes eles nem entendem, né? Quantas informações desencontradas tem aí pela internet hoje, né? Só que quando eu passo à frente a palavra de Deus, ela é somente a palavra de Deus. Podem existir pessoas que distorçam essa palavra, mas quando a gente vai lá na palavra, nós vemos o que ela quer dizer, porque a palavra não vai passar. Vocês entendem? Então, o que acontece? Quando eu distribuo cada vez mais a palavra do Senhor, eu estou ouvindo. Isso é o início do processo. Eu preciso
ouvir a palavra do Senhor. E quando Paulo fala a Timóteo, olha, a palavra de Deus nesse povo aí, era por quê? Para que iniciasse sim esse processo. As pessoas precisam entender, compreender e ouvir a palavra do Senhor. Porque pode ser um pregador A, B ou C, porém a palavra ela é uma só. A palavra ela é uma só. A palavra ela é suficientemente poderosa para transformar o homem. Então, se nós pudéssemos, em vez de estar aí disseminando sobre assuntos que muitas das vezes nós não entendemos, nós podíamos, por exemplo, estar falando da palavra do Senhor. E isso iniciaria um processo na vida de alguma pessoa. Isso iniciaria porque o ouvir a palavra é o início desse processo que a gente começou a falar. Então nós precisamos muito ouvir, porque é através do ouvir e que nós vamos iniciar esse grande processo e que nós vamos aqui ver e acompanhar. Eu queria pedir para vocês abrir a Bíblia agora em Mateus, o capítulo é o 11, do 2 ao 6, amém? Segue aí na leitura comigo aí. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Aqui, essa passagem, João ele estava na prisão. João ele estava na prisão e ele estava com uma dúvida. Quando João Batista ele preparou o caminho do Messias, era uma pregação diferente, né? Era uma pregação diferente, falando e preparando a vinda do Messias. Só que a pregação de João, ela tinha um ponto, que era o simples e puro arrependimento dos pecados. Porque João Batista, ele pregava a palavra, a vinda do Messias, de Jesus Cristo, e ali mesmo a pessoa ela se arrependia dos pecados e era batizado com água para a remissão dos pecados. Quando João ele pregava, ele não era em troca de bênçãos, de grandes milagres na minha vida, mas era o simples e puro arrependimento, né? E isso foi o preparar da chegada do Messias na vida dessas pessoas, quando eles começavam a se arrepender e eram redimidos de todo pecado. O que eles ganhavam em troca era o alívio daquela carga. O alívio daquela carga. Simplesmente isso. O alívio daquela carga. Você se lembra, meu irmão? Hein, minha irmã? Você se lembra quando você foi aliviado daquela carga? Você se lembra quando você foi aliviado dessa carga? E é nesse intuito que eu falo desse segundo ponto. O primeiro, eu preciso ouvir. O segundo, eu preciso crer. João, a dúvida de João aqui era se Cristo, se Jesus era o Messias, ou ele teria que esperar outro. Essa era a dúvida de João. Ele era um homem que se encontrava preso. A dúvida dele não era tipo, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou aqui preso?
Por que essas coisas acontecem comigo? Ele não estava chorando a respeito da condição dele. A dúvida dele era, é isso mesmo? Vai lá e vê se Jesus realmente é o Cristo. Se Jesus realmente é o Messias, ou eu tenho que esperar outro? E quando os discípulos de João vão até Jesus e perguntam e vê, eu imagino esse relatório chegando na mão de João. E João, ele descansa. Porque quando a gente crê, a gente descansa. João, a vontade dele não era de sair, a vontade dele era de fazer o que Deus colocou na vida dele para ser feito. Ele veio como aquele que preparou o caminho. Então, ele veio como aquele que preparou o caminho. Então, quando ele creu que aquele que ele preparou o caminho realmente era o Jesus Cristo, o Messias esperado, ele descansou. Então, quando eu creio, eu descanso. Quando eu creio, meu irmão, eu descanso. Por que eu descanso? Porque eu estou no time de Jesus Cristo. Porque eu estou do lado que vai vencer, do lado vencedor. Por isso eu preciso descansar. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vamos sim passar por muitas dificuldades, sofrimentos, perdas, doenças, enfermidades. Nós vamos sim passar por muitas coisas. Mas quando eu creio que eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja, eu preciso descansar. Mas esse descanso, ele vem só pelo crer. Eu não consigo descansar naquilo que eu não estou crendo. Eu não sei se você está entendendo a real importância. Será que eu tenho crido que eu estou do lado certo, que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu tenho crido nisso? Porque eu só posso crer depois de ouvir o que você tem ouvido, o que você tem alimentado. O que você tem alimentado na tua vida aí, na tua casa, no transporte, no trabalho, o que tem alimentado a tua vida. Então você crê que você é servo do Deus poderoso, do Deus Altíssimo. Você crê que você tem um Salvador chamado Jesus Cristo, que te salvou de todo pecado. Então descansa, porque quem crê descansa. Estou aqui falando e a gente se encontra numa das piores crises que nós passamos nos últimos tempos. Estou aqui falando, a dificuldade, os problemas podem vir, mas eu tenho que continuar crendo, porque se eu crer, eu vou descansar. E o terceiro e último ponto que eu queria tratar aqui no nosso estudo é a respeito, tá lá, vamos abrir a Bíblia aí, volta só alguns capítulos. Mateus 7, o versículo é o 24 até o 27. Está escrito assim: portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Meus irmãos, a gente
agora esse último ponto, depois de ouvir, depois de crer, eu preciso praticar. Aqui fala de uma construção, né? Quando eu construo a minha casa. Quem constrói é o mesmo, a casa é a mesma. A palavra aqui, ela fala que o problema está no alicerce. Eu só vou praticar o que um dia eu aprendi. E eu só creio e acredito naquilo que eu ouvi um dia, naquilo que eu aprendi. Aí sim eu vou crer. E não há como praticar algo se eu não crer. Como é difícil praticar. Por quê? Porque é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Por que eu não pratico? Será que eu tenho crido? Porque às vezes o problema não está ainda em praticar ou não. Às vezes o problema está em eu não crer ou não. Em crer ou não crer. Às vezes o problema está lá atrás. O meu problema é que eu não pratico a palavra de Deus. Mas por que eu não pratico? Será que eu estou crendo? Se eu não estou crendo, será que eu estou ouvindo? Meus irmãos, esse processo, para a gente ter sucesso nesse terceiro ponto, eu preciso estar bem com o primeiro e com o segundo. Porque se tiver problema no primeiro e no segundo estágio, o terceiro ele não vai conseguir. A gente não vai conseguir praticar algo que a gente não crê. A gente não vai conseguir praticar algo que a gente não ouve, que eu não leio. Olha o tamanho do problema. O problema todo aqui, dessas duas casas, uma, ela está alicerçada na rocha, em Deus, na palavra dele, e a outra na areia. Tudo aquilo que não é o Senhor. Quando a minha casa está edificada em tudo aquilo que não é de Deus, eu tenho problema. Eu tenho um grande problema. Por quê? Nas duas oportunidades, meus irmãos, a casa que está alicerçada em Deus e a casa que está alicerçada no mundo, nas duas oportunidades aqui a palavra fala que a chuva veio, que veio o vento, as forças naturais vieram sobre essas casas. Então hoje, não é porque eu estou numa igreja, não é porque eu escuto a palavra, não é porque eu participo de algo na igreja que não vai vir os problemas. Os problemas eles virão. Se a minha casa estiver alicerçada no Senhor, ela vai permanecer em pé. O problema é quando não está alicerçada nele. Mas Pedro, tem como eu estar numa igreja e ter a minha casa alicerçada na areia? Tem. Então nós precisamos alicerçar a nossa casa em Cristo, na palavra de Deus, na rocha. Por quê? Porque esses problemas, aqui ó, vamos voltar lá, aí ó, no 25, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. E aqui a casa alicerçada na rocha. Chuva, vento, enchentes. Mas por estar alicerçada na rocha, ela não caiu. Diferentemente aconteceu com aquela da areia. Então nós precisamos entender que nesse processo existe o primeiro estágio, ouvir. O segundo, crer. O terceiro, praticar. Eu só consigo participar desse processo. Eu preciso participar desse processo. Porque senão eu não vou crescer. Os problemas virão, meus irmãos. E nós precisamos estar fortes e estar firmes. Esse processo, ele é um trem. Imagina agora um trem que está com as portas abertas numa estação. E existem vários vagões. Não importa o vagão que você vai entrar.
Você tem que estar dentro do trem, você precisa participar desse processo. Mas Pedro, eu sou muito novo. Pedro, eu sou muito velho. Tem espaço para você. Pedro, eu sou novo convertido, não estou entendendo. Pedro, eu sou antigo já de ministério e eu não sei o que aconteceu. Tem espaço para você entrar de novo. Pedro, eu estou fora do trem. Um dia eu estava dentro, mas hoje eu estou fora. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde eu desci. Tem espaço para você voltar. É só você voltar a ouvir, ou comece a ouvir. Falando com você que está aí agora. Ou você volta a ouvir a palavra de Deus, ou você começa a ouvir a palavra de Deus. Como agora, isso não é por acaso. Ou você volte a crer, ou você comece a crer. Isso no teu coração não é natural. Isso é o Espírito Santo falando com você. Volte a praticar ou comece a praticar, pois essa é a vontade de Deus para mim e para você também. Queria convidar você agora a baixar a tua cabeça. Que você abaixe a tua cabeça agora e tenha um momento em silêncio com o Senhor, somente refletindo, tá? Eu vou ler aqui uma passagem, não precisa acompanhar agora. Depois você acompanha, depois você vai lá, estuda e vê. Mas tenha um momento agora, com seus olhos fechados e a sua cabeça baixa. Escute o que o Senhor tem para te dizer. Escute o que o Senhor falou com você. Essa passagem em Atos 7, o versículo 55 e o 56, está escrito assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa passagem, ela antecedeu o apedrejamento de Estevão. Eu já ministrei uma vez aqui na igreja em que o nosso corpo, quando ele se sente ameaçado, ele protege a cabeça, ele protege aqui o peito, ele protege as partes vitais do corpo, o próprio corpo. Só que ali Estevão, antes de começar o apedrejamento, ele com o rosto desnudado. Já imaginou, meus irmãos, você sendo preparado para ser apedrejado? Você estaria ali escondendo a cabeça, colocando a cabeça debaixo das pernas, de alguma forma para tentar não passar por aquilo. Mas Estevão, a palavra de Deus aqui fala que a cabeça dele desnudada, ele olha para o céu e vê os céus abertos. Se você quer saber, eu creio aqui que Estevão não estava nem aí que ele ia morrer. Quando ele olha aqueles céus abertos, ele não estava nem ligando. Porque ele viu os céus abertos e olha para Deus e vê Jesus Cristo ao lado do Pai dele. Meus irmãos, para a gente chegar num estágio desse, já imaginou? Para que a gente pudesse chegar num estágio desse de entrega. Antes de morrer, ele ora por cada uma daquelas pessoas. Antes de morrer, ele ora por cada uma daquelas pessoas. Antes de morrer, ele ora pela vida daquelas pessoas, ele pede para o Senhor perdoar cada uma daquelas pessoas, que o pecado não caísse sobre as mãos delas. E ele morre com aquela visão e entrega o espírito dele.
sendo apedrejado, ele entrega o espírito dele ao Senhor. Um homem assim só morre assim porque ele realmente ouviu, porque ele realmente creu e porque ele realmente praticou. Meus irmãos, nós estamos em movimento. Nós estamos num movimento onde nós precisamos, como cristãos, como pessoas, começar a ouvir, começar a crer e começar a praticar, para que nós possamos passar por que há de vir. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida e ela foi ministrada, e aqui, Senhor, com os nossos irmãos, nós conseguimos hoje, para a honra e glória do Teu santo nome, estudar mais esse assunto. Pai, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha cuidar das pessoas que estão em casa, que o Senhor venha cuidar, meu Deus, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor venha cuidar, meu Deus, da família, de todos os problemas, meu Deus, que eles possam, Pai, descansar de todos esses problemas. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ouvir a Tua palavra, que eles possam crer, Senhor, nas Tuas promessas, e que em todo o tempo nós possamos juntos, meu Deus, praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, chegar num momento e numa posição dessa, Senhor, de poder nos entregar totalmente a Ti, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, dá, Senhor, força, bálsamo e refrigério para as pessoas que estão passando por problemas de perda na família, para pessoas que estão doentes. Meu Deus, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas doentes. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas nas UTIs, meu Deus. Leva a cura, Senhor. Leva, Senhor, em todo o tempo, toda a sabedoria e dá, meu Deus, entendimento para as pessoas que estão trabalhando os profissionais da saúde, meu Deus, profissionais da segurança, que o Senhor em todo o tempo venha nos abençoar. Abençoe, meu Deus, os nossos líderes, meu Deus, e que tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Meus irmãos, terminamos mais esse estudo. Eu queria te agradecer por estar acompanhando-nos até agora. Aí na sua tela vai aparecer agora os dados bancários da nossa igreja. Você que é membro, quer dizimar, quer ofertar, são esses os canais. Você que não é membro, mas sentindo teu coração de nos abençoar com uma oferta, são esses os canais também. Nós te agradecemos, graças ao Senhor vem tudo dando certo, nós estamos conseguindo manter aí as nossas responsabilidades, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu peço que você continue aí acompanhando as nossas redes sociais. Na descrição aí está aí também o nosso Facebook, o nosso Instagram. Nós estamos também com os nossos podcasts, que você possa estar escutando eles no seu aplicativo de podcast preferido aí, que você possa estar procurando lá, Cristo Centro Caieiras, Eucaliptos, e que você possa estar aí ouvindo, que você possa crer e que você possa praticar. E não esqueça de nos acompanhar também nos nossos cultos da família, nos dias de domingo, pelo YouTube, e que em todo o tempo nós possamos fazer a vontade do Senhor. Eu te agradeço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.